Bom dia, amigos amantes das armas, aqui é um vídeo de Túlio Armeiro. Hoje é um vídeo aqui para a gente falar aqui sobre os decretos presidenciais que foram emitidos no dia de ontem, né? Foram publicados no dia de ontem, no dia 12/2, na edição 30B, uma edição extraordinária do Diário Oficial da União. Saiu aí no finalzinho da noite do dia 30. E hoje a gente vai comentar um pouquinho aqui de alguns pontos. Vamos ler junto com vocês aqui, né? Alguns pontos dos decretos. Vou começar aqui pelo decreto 10.627. Desculpa. Ele altera o decreto 10.030. Basicamente aqui, esse aqui seria os decretos dos CACs, né? Se eu não me engano, o 10.030. Vamos ver aqui o que é o decreto 10.030. 10.030. Decreto 10.030, que foi publicado em 30 de setembro. Atribuição confere capítulo, lista. Acho que ele regulamentou alguns produtos controlados. Então seriam os decretos não do CAC, mas os decretos de PCE, se eu não me engano. Mas vamos lá. O que importa para a gente é saber do que trata esse decreto. Ele fala que o decreto 10.030 de setembro de 2009 passa a vigorar com as seguintes alterações. Então ele não está excluindo, né, o decreto antigo. Ele só está fazendo algumas alterações em alguns parágrafos, artigos e capítulos, se for o caso, o capítulo inteiro. Aqui. Vamos lá. Não são mais considerados PCE os projéteis de munição por armas de porte ou portáteis até o calibre nominal máximo de 12,7 milímetros, que é meia polegada, exceto os químicos perfurantes, traçantes e incendiários. Isso aqui é um ponto muito interessante para que a gente possa baixar custo de projétil, né? Custo aí de ponta, para quem treina bastante aí, isso onera, né? A gente teve muito aumento aí de ponta. E agora qualquer empresa vai poder fazer isso, e não vai ser mais produto controlado. Se você quiser colocar uma fundição na sua casa aí, seguindo as legislações ambientais, lógico que você mexer com chumbo, você vai poder fazer isso. Então isso tende a baixar o custo aqui para a gente no Brasil, que ponta, né, projétil deixa de ser produto controlado. As máquinas e prensas, ambas não pneumáticas ou de produção industrial para recarga de munições, seus acessórios e suas matrizes, os DAIs, para calibres permitidos exercidos para armas de porte portátil. Pronto, outro ponto aqui que é bem interessante. Eu deixei para gravar esse vídeo hoje porque eu queria saber como já foi a repercussão aí na mídia, né, sobre os decretos. Eu não vi nada de muito caloroso, eu vi duas manchetes aí, uma no Terra, uma no G1 aí, mas falando só que o presidente facilita, aumenta o número de armas, tal. Não cheguei nesse ponto ainda, mas vamos ver se ele realmente aumentou o número de armas e facilitou realmente a compra de armas. Mas esse ponto aqui é interessante, é um ponto que eu tinha medo, né? Já estava tendo um zoom aí do que iria ser estabelecido. Lá no final desse vídeo eu vou colocar para vocês o meu ponto de vista do que não deveria ter, por que não deveria ter sido feito. Mas vamos lá, as máquinas são bem importantes, as máquinas deixam de ser produtos controlados. Mesma questão dos projetos aí, as máquinas vão atender do mesmo jeito. Qualquer empresa, hoje quem tem uma fundição, quem tem uma empresa aí, você tem empresas com muita capacidade de produzir a máquina, mas o cara não queria o trabalho de ter que tirar CR junto ao exército, né? Para comercialização de máquina, para construção, né? Que já é um CR diferente, que o nome não é nem CR. Dá outro nome lá para quem vai construir. Seria o mesmo processo para quem constrói máquina, para quem constrói arma de fogo. Então, isso já facilita demais para a gente, no futuro próximo, ter aí outras. Para a gente ter aí outras fábricas, né, de prensa aqui dentro do Brasil. Aí ele vai falar que não é mais PCE, armas obsoletas de antecarga e retrocarga, cujos projetos sejam anteriores a 1900 e que utilizem pólvora negra. Então, projetos não é fabricação, é projetos anteriores a 1900 e que utilizem pólvora negra. As pingadas aí a gente chama aqui na Bahia pelo menos de soca, né? Que já vão ser, e mesmo as de anticarga, né? As que utilizam cartuchos, mais que sejam cartuchos de pólvora negra,
já deixa de ser PCE. Os carregadores destacáveis, tipo cofre ou tipo tubular, metálicos ou plásticos, com qualquer capacidade de munição, cuja ausência não impeça o disparo da arma de fogo. Então, o que acontece? Os carregadores agora deixam de ser controlados. Carregador de arma, isso é outro ponto muito interessante para que a gente possa baixar o custo de carregador. Carregador é muito caro no Brasil, mas é muito caro mesmo. Só para você ter uma noção, é mais do que 10 vezes o custo que é nos Estados Unidos. E aí eu estou falando custo em dólar. Não estou falando de conversão, não. Estou falando de custo em dólar. Então, poxa, o pessoal do PSC aí sofre muito porque os carregadores desgastam muito. Você joga muito o carregador no chão treinando e é difícil. Inclusive, a própria aquisição do carregador é um processo difícil. Para quem vai comprar uma arma nova, principalmente você vai importar, era um inferno. Era guia, era CI de carregador, CI do equipamento e agora já deixa de ser PCE e a gente vai ter carregador aqui com mais facilidade, com certeza. Quebra-chama também deixa de ser PCE. As miras optrônicas, holográficas e refletivas, né? Então todos os tipos de dots e red dots aí deixam de ser PCE. As telescópios, né, dependendo do aumento. As armas de fogo obsoletas podem ser utilizadas em demonstrações e exposições. As obsoletas serão registradas pelo Sistema de Gerenciamento Experimental de Armas, Sigma, apenas quando o apostilamento a acervo for solicitado por colecionador, museu público, museu privado. Então, assim, você vai registrar essas armas que trata-se o capítulo lá, essas obsoletas, apenas se você quiser, como colecionador, atirador, caçador, e aí atendendo esses critérios aqui. O artigo 3. As definições dos termos empregados nesse regulamento são aquelas constantes desde o antigo anexo 3. Parágrafo 1. Para fim disposto nesse regulamento, considera arma de fogo de uso permitido. Aqui ele está relistando o que é arma de fogo de uso permitido, o que é de restrito, o que é arma de porte, o que é arma portátil, o que é não portátil. Então aqui eu acho que não cabe, não deve ter mudado nada. Deixa eu passar uma olhada rápida aqui. Tá, é a mesma coisa, que ele só repetiu. Devia ter algum errinho aí de texto entre um decreto e outro, ele repetiu para que ficasse. Tá, vamos lá. Porte de trânsito. Vamos ver aqui o que ele estabelece como porte de trânsito. Aqui ele está só falando dos pontos do decreto antigo, dos artigos e dos capítulos aqui em relação à Lei 10.826, que fala do porte de trânsito, que ele é concedido a estrangeiros, atiradores, dá direito a insumos de recarga, munição e materiais utilizados para cartucho. Aqui ele está falando que o porte de trânsito ele engloba tudo, né? Ele engloba a arma, engloba os insumos, armas brazonadas. Então aqui não tem nada interessante para gente. Armas históricas. Tá. Aqui pessoal que é instrutor, vamos lá, capacitação. Vamos lá, no parágrafo 10 ele fala: capacitação para utilização de PCE do tipo de arma de fogo e seus acessórios e munições será ministrada por instrutor de tiro, com atividade apostilada em seu certificado de registro, por instrutor de armamento e tiro credenciado à Polícia Federal ou por pessoa jurídica com as atividades de capacitação para utilização de vários tipos de PCE, apostilados em seu certificado de registro. E o comando do Exército editará as normas. Né? No artigo 40 ele fala que o comando do Exército editará as normas sob segurança do armazenamento de PCE e o apostilamento da atividade de instrutor de tiro esportiva ao certificado de registro de pessoa física. Interessante. Atividade de escola de tiro e outras normas relativas à capacitação de utilização de PCE. Então, assim, o Exército agora, é um ponto aqui que a gente faz abrir um parênteses aí, porque a gente não estava conseguindo mais anexar o CR da gente, né, incluir no CR da gente a atividade de instrutor de tiro. Você ia lá fazer o curso de instrutor de tiro com um instrutor credenciado. Quem pode ministrar curso de instrução são os instrutores de tiro credenciado pela Polícia Federal, as escolas, né,
de escola de tiro, né? Escola de vigilância, centro de treinamento, devidamente registrado aí junto ao EB, eles podem ministrar esse tiro. Você fazia esse curso, se tornava instrutor de tiro, mas o EB ele não estava mais incluindo isso aí no seu CR. Então, o pessoal tava ficando no limbo aí, né? Que queria trabalhar com instrução. Porque às vezes o cara quer ser instrutor, mas ele não quer ser instrutor credenciado da federal, ele não quer emitir laudo. Ele quer fazer instrução, ele quer dar treinamento e quer ficar certinho dentro da lei aí, né? Tentando aparado pela lei. E tava ficando no limbo, porque o EB não tava colocando isso no CR do camarada, então agora ele tá. O decreto tá estipulando isso e nomeando o Exército como meio para fazer isso. Então eles vão ter agora que anexar isso aí. Vamos ver o que ele fala mais. Aqui ele está falando sobre armas, ainda no artigo 44, que não definindo o que é raridade, originalidade e singularidade, não é interessante para a gente. Tá, fundações. Tá, então, aqui vai falar sobre habitualidade. Pronto, aqui outro parágrafo aqui interessante para a gente. Fica permitida à pessoa física a prática do tiro recreativo de natureza não desportiva desde que, vamos lá, para o pessoal que quer ir no stand de tiro e não tem CR e não tem porte, pessoa comum, não que o atirador seja incomum, né? Aberração às vezes o cara fala assim, para quem não é atirador é civil, como se atirador não fosse civil. O atirador é civil, é uma pessoa normal, ele só tem ali um certificado, né, que o difere do ponto de vista legal em algumas situações para uma pessoa que não tem o certificado. Mas vamos lá. Pessoa que não tem CR, não é militar, não tem porte de arma, como é que ela usa o stand? Aqui agora está regulamentando. Porque no decreto anterior falava, né, que qualquer um podia ir, mas não descrevia. Aqui agora ele está falando. Realizada sem habitualidade nas instalações de entidades, clubes ou escolas de tiro autorizadas pelo Comando do Exército, independente de certificado de registro de pessoa física. Pronto, acabou. Acompanhada por instrutor de tiro desportivo ou instrutor de armamento e tiro credenciado junto à Polícia Federal. Pronto. Os dois instrutores. Se você é instrutor pelo Exército ou pela Polícia Federal, ou credenciado pela Polícia Federal, nos termos dispostos do parágrafo 2 do artigo 1º da Lei 9.615 de 1998. Aí tem essa lei lá, só quem quiser só olhar lá o que está falando lá. Aí vamos lá. As entidades e clubes, né, ou escolas de tiro e seus instrutores se responsabilizem pela prevenção de acidentes ou incidentes. Ó, um ponto importante. A partir de agora, o clube é responsável pelos incidentes. Então, para os senhores aí que são diretores de clube, como eu sou diretor de clube, a gente agora é responsável pelo incidente. Isso é importante, porque se acontecer um acidente, né, um incidente grave, um incidente fatal, de alguma forma quem está dentro do estatuto do clube ali como diretor, civilmente está sendo responsável. Então, eu acho que os clubes, a partir de agora, vão ter que ter um critério maior dessas pessoas. Lembrando que isso é para essas pessoas que não têm o CR. Quem tem o CR, não. Cada um é responsável por si, né? Mas quem não tem, pessoa que está indo lá só como forma recreativa, o clube é responsável. Para fins de disposto do parágrafo 1º, poderá ser utilizado o produto controlado da entidade de desporto ou do acervo do instrutor. Então, também outra coisa que estava no limbo aí, né? Que não poderia emprestar arma, mas aí o clube não tem arma, como é que faz? Como é que essa pessoa que não tem, se ela não tem a posse de arma, ela não tem a guia pelo Exército, pela Polícia Federal ali de treinamento, e ela vai lá só recreativo, que arma que ela ia usar? O decreto agora também cobre esse limbo aqui, né? Que agora ele começa a falar sobre o artigo 52. A habitualidade da placa de tiro esportivo será comprovada mediante a declaração emitida por entidade de tiro ou agremiação, que confirme frequência mínima de 6 jornadas em estandes de tiro, em dias alternados para treinamento ou participação em competições, no período de 12 meses. Aqui agora ele altera. Primeiro ele fala quem pode
emitir, já eram os clubes ou as entidades, no caso a federação, confederação, isso não tem nenhuma alteração quanto a isso, mas ele está alterando agora de 8 para 6. Sinceramente, não é um ponto que eu gosto, porque assim, quando a gente fala de habitualidade, a gente está falando de atiradores. Se você vai tirar um CR como atirador, você não está querendo essa arma só para a defesa. Você está querendo ser de alguma forma um desportista. Você não precisa competir, mas você está querendo praticar tiro como forma de desporto ou caça. E aí você tirar isso de 8 para 6, eu acho que enfraqueceu um pouquinho a classe aí, né? Eu acho que o governo ele poderia realmente facilitar para quem quer ter sua posse e manter mais firme aí para os atiradores, porque senão fica um mundo de atirador que na verdade não é atirador, é só detentores de armas, é o pessoal que só quer comprar arma de fogo, não quer ir em clube, não quer participar de treinamento, não quer fazer nada disso. Eu não sou contra que essa pessoa tenha uma arma, não, de jeito nenhum, mas tem um meio para isso, né? Então, não gostei muito disso aí, não. Vamos lá, agora para os detentores de postos previstos nos incisos, aí cito os incisos da Lei 10.826, que aí são policiais, guardas municipais, agentes prisionais, um monte de gente que tem direito a porte lá. Guardas municipais não, desculpa. Um monte de gente que tem direito a porte lá na Lei 10.826. Aí ele está falando o seguinte, que eles podem praticar o tiro com armas do acervo de cidadão, né? Ou a arma dele de porte pode ser usada. Interessante. A cada 12 meses adquirir insumos nacionais ou importados para recarga de até 5 cartuchos para os calibres das armas registrados em seu nome, que compõe o acervo de que se trata o inciso 1º, mediante a apresentação do certificado de registro de arma de fogo. Aí. Então, assim, o pessoal que tem porte era um outro problema. Por exemplo, você é militar, você tem sua arma, você quer treinar. Como é que você consegue munição? Você vai ter que treinar com arma, munição treina, você vai ter que treinar. Aí você estava limitado também a um número de aquisição de munição original. Agora você vai poder comprar insumo, a máquina de recarga você já vai poder comprar, porque ela deixou de ser PCE. O policial vai poder fazer sua recarga em casa sem problema nenhum. E, gente, eu não vejo nenhum problema quanto a isso, não. Eu sei que recarga de munição não é brincadeira, mas aí também agora abre um mundo para cursos de recarga, né? Tem pessoas capacitadas aí para fazer recarga. Eu vou botar vídeo no canal sobre recarga de munição, agora que prensa deixa de ser PCE. Acho que já fica. Eu não colocava justamente por isso, que eu não queria incentivar algo que não estava bem regulamentado, né? Então eu vou colocar vídeo no canal sim sobre recarga de munição. Os detentores de posse de arma do que trata o parágrafo 2 deverão comunicar a aquisição do produto controlado no prazo de 72 horas ao Serviço de Fiscalização de Produtos Controlados da circunscrição do seu domicílio legal. Então, isso aqui tem que funcionar bem só, né? Porque tá difícil a gente fazer essa comunicação aí no EB. Na verdade, eu acho que isso não era nem necessário. O sistema, quando a gente compra lá, você faz essa compra, o lojista ele já tem um sistema que ele alimenta o sistema só teria que conversar com o serviço de fiscalização. Mas ele está dizendo que é obrigação nossa, até no prazo de 72 horas, informar isso. Tá meio. Tá bem descrito aqui, só não tá funcional isso dentro do EB. Fica dispensada a exigência de comprovação de habitualidade para a concessão ou renovação do certificado de registro. Então, o que acontece? Para mim renovar meu CR, eu não preciso mais da habitualidade. Ou emissão de guia de tráfego, também não precisa. E autorização para importação, que é a CI, e a aquisição de produtos controlados pelos detentores de porte de arma no que trata. Tá. É só aqui, ó. Realmente, pronto. Um ponto aqui, porque assim, isso é para quê? Isso não é para a maioria, mas vamos lá. Você liberou no decreto antigo lá para que os policiais pudessem importar uma arma. Aí o cara ia tentar importar essa arma, ele precisava de uma CI como todo mundo, né? Como qualquer pessoa que tem CR. Aí ele ia tirar essa CI, a Exército estava pedindo habitualidade. O cara falou, mas eu não tenho CR. Não, mas a habitualidade não foi dispensada. Foi dispensado foi só incluído sua classe. Então assim, ficou
É aquela coisa, o Brasil está cheio de armamentista, desarmamentista, dentro dos órgãos, tem muito, é mais desarmamentista do que armamentista. Então tudo que o cara achava um meio ali, não, liberou aqui, mas não falou lá, ele estava travando. Então agora para de travar, porque esse pessoal não precisa mais de. Que ele não precisa porque ele não tinha como ele ia ter que se filiar a um clube para ter uma habitualidade, só que a habitualidade ela é vinculada a um CR, então ficava um loop infinito aí que o cara não conseguiria tirar. Então agora fica dispensado para quem tem porte de arma, né? Para aquela categoria que só tem um porte de arma. O atirador registrado junto com o comando do Exército poderá realizar seu treinamento em qualquer atividade de tiro ou caça. Já não era diferente, mas aqui agora ele está descrevendo. Então que eu posso fazer o meu treinamento em qualquer clube do Brasil. Fica assegurado aos atiradores o direito de transporte de armas de fogo desmuniciadas, munições, equipamentos e acessórios considerados PCE para fim de competição, treinamento e teste de tiro ou manutenção. Oh, que negócio bom. No território nacional, mediante a apresentação do certificado de registro de pessoa física ou do certificado de registro da arma. Pronto, um ponto aqui, ó, vamos abrir parênteses aqui, que é bem importante, pessoal. Se atente a isso aqui. Ó. O que acontece? Vamos lá. Direito ao transporte de armas desmuniciadas. Aqui não é porte de trânsito, é só transporte. Primeiro ponto. Eu posso usar isso para competição, para treinamento, para teste de tiro ou para manutenção, porque estava tendo um entendimento pelo Exército em algumas regiões militares, inclusive a minha aqui, que o atirador, para deixar a arma dele lá na minha armaria, mesmo se ele fosse, ele não ia despachar por via aéreo, nada não, por transportadora não, ele ia entregar para mim lá e eu entregar um documento a ele de cautela que a arma estava comigo. O Exército queria que ele tirasse uma guia de manutenção. É um absurdo, era um absurdo jurídico isso aí, porque a guia era livre em todo a guia de tráfego era livre em todo o território nacional, mas para ele levar a arma para mim ele tinha que ter uma guia de manutenção, algo bizarro isso aí, entendeu? Agora aqui o decreto está corrigindo isso, então você pode levar a guia, com sua guia de tráfego lá, sua guia, seu porte de trânsito, né? Guia convencional aí, você pode chegar lá e entregar para o armeiro pode receber essa guia, vai tirar uma cópia dela, vai te dar um documento que a arma está com ele lá para manutenção e está tudo ok. Então isso aqui, nossa, ainda bem que o pessoal está bem antenado aí com o que anda acontecendo, viu? Isso resolve muita coisa. E outra coisa, outro ponto, você não precisa mais estar com o CR e o CRAF, só para transportar o CRAF já vale. Poxa, mas como é que o cara vai saber se eu sou atirador ou não? Gente, se você tem um Sigma, se você tem um CRAF do Sigma, ou você é CAC, ou você é policial militar ou você é membro das Forças Armadas. Se você é policial militar e membro da Força Armada, a sua funcional já dá direito a transporte, a porte, ou o que seja. Se você é CAC, o CRAF, válido em seu nome, mais seu documento de comprovação que aquele CRAF é seu, já diz que você tem CR. Então não precisa você andar com um papel em formato A4. Eu sei que já está saindo alguns CRs aí em formatos com QR Code aí, mas não é o padrão e é mais um documento sem necessidade nenhuma, né? Para transporte basta o CRAF. Aplica-se o disposto no parágrafo 1º quando o transporte destina a outro país. Aí ele está falando de país para competição e tal. Então, para você ir para outro país também, a mesma coisa. Você não precisa do CR mais para você vai fazer uma competição internacional. Veja bem, aí você vai ter, quando você atravessa, você está no outro país, você está sobre as leis lá do outro país, né? E cada lugar que você vai ter um quesito. Normalmente você tira uma guia específica para isso. Eu não sou competidor internacional, não sou a melhor pessoa para falar isso, como é que isso se destina em cada lugar, mas para você embarcar é o que está aqui. Você só precisa também do CRAF. Vamos lá. No artigo 53, militar curso sobre modalidade de tiro esportivo, armamento, recarga de munições de segurança, legislação de PCE e legislação sobre armas para seus associados para cidadãos idôneos interessados em locais autorizados pelo Comando do Exército, promover o aperfeiçoamento técnico dos atiradores. Então, aí, ó. Quem tem... Deixa eu ver se eu entendi isso aqui. Deixa eu ver aqui, vamos lá. Artigo 53. Vamos ver que eu não entendi esse artigo 53. Ele está falando aqui do artigo 53. Ele deve estar corrigindo aqui no outro, tá? Agora eu acho que eu estou entendendo.
A gente tem que ir lá para o 10.030 no artigo 53. Vamos lá para o artigo 53. Vamos lá, para a gente entender isso aqui. 53. As entidades de tiro desportivo, na forma estabelecida no artigo 16 da Lei 9.615, pessoas jurídicas registradas no Comando do Exército, são auxiliares da fiscalização de produto controlado, quanto ao controle em suas instalações da aquisição, utilização e administração de produto controlado, e tem como atribuições. Ah, tá. Aqui ele está falando das entidades de tiro. Aí ele está falando das atribuições das entidades de tiro. Aí ele está fazendo uma correção aqui, né? No artigo 56, ministrar cursos. Então, as entidades podem ministrar cursos, podem promover o aperfeiçoamento técnico dos atiradores. Então, pode fazer curso aí de esportivos, né? Aperfeiçoamento técnico. Entendi. No parágrafo 1º, as entidades de tiro esportivo poderão fornecer munições recarregadas ou originais de fábrica, poderão para utilização em suas instalações, atendidas às exigências de segurança, que tratam lá no artigo, né, 101, de maneira que não configure a prática de comércio. Então, basicamente, o que ele está falando? Que as entidades agora, o clube de tiro, ele pode fornecer a munição, mesmo que original. Então, ele pode comprar uma munição original, o clube de tiro pode comprar ali uma NTA, uma treina, pode comprar qualquer uma, mas as outras são muito caras, né? E ele pode fornecer, desde quando não configura a prática de comércio. Qual é a diferença? Poxa, se eu posso fornecer e não estou comercializando, é diferente. Porque fornecer seria para o seu uso lá dentro do clube. Então, assim, eu tenho lá no meu clube, meu clube comprou ali uma quantidade de munição original ali, uma treina ali. E ele está te fornecendo essa munição. Você tem que devolver o estojo para o clube ali, você tem que, de alguma forma, ele não está especificando muito bem isso, mas de alguma forma o clube tem que garantir que você não saia com essa munição intacta do clube, porque aí já seria comércio disso aí, e aí ele já não está permitindo. Na hipótese que se refere o parágrafo 1º, as munições deverão ser adquiridas e deflagradas. Pronto, ele está discriminando aqui. No próprio, porque a gente está fazendo a leitura aqui online, né? Não li antes o texto. Na hipótese que refere ao parágrafo 1º, as munições deverão ser adquiridas e deflagradas no próprio estande da entidade, sem a possibilidade de uso em outro local, ou de serem transportadas, exceto quando houver autorização específica do Comando do Exército. Pronto, é exatamente o que eu falei aqui, ele já está descrevendo. As escolas de tiros previstas no decreto, vamos lá, são consideradas entidades de tiro. Então, pronto, as escolas já estão no mesmo patamar das entidades, registradas no Comando do Exército com a finalidade de realizar cursos de tiro para pessoas. Autoridade a ter posse de arma de fogo, que necessite de treinamento para realizar testes de tiro para o fornecimento do comprovante de capacidade técnica, posse de arma de fogo, porte de arma de fogo e a obtenção de certificado de registro de caçador-atirador. Tá. Eu tinha visto um comentário aqui no grupo, mas não é assim, não. O texto está correto. Eu tinha visto num grupo aqui, o pessoal fala, as escolas agora vão poder emitir o laudo para posse e porte de arma de fogo. Não é isso que está dizendo. Está dizendo que as escolas de tiro podem promover o treinamento para posse e porte, não para emitir certificado. Certo? Que nessa de treinamento para realizar os testes de comprovante de capacidade técnica. Entendeu? Então, pessoal que lê o texto aí, quando sair passando informação aí, vamos ler com cuidado pra gente não... Eu posso estar errando em algum ponto aqui, mas esse é bem gritante, que eu achei isso realmente um erro grande, porque aí agora não justificava mais o instrutor de armamento em tiro. Ninguém ia passar pela guerra, que é um certame aí, para se credenciar, sendo que as escolas iam fazer isso e ia competir com esse pessoal. Não. A posse e porte de arma de fogo vai continuar sendo, com certeza, lá o instrutor. Mas as escolas vão poder fazer isso. Não sei porque que já não podia, mas vamos lá. Mas ele está discriminando aqui, ó. E para obtenção do certificado de registro, atirador, caçador e colecionador. Então elas continuam. Eu trabalho numa escola de tiro, por exemplo. Eu posso fazer um cursozinho lá, um treinamentozinho com o cara para que ele vá para o teste lá, para obtenção dessas funções aqui. Isso já está descrito aqui. As escolas de tiro podem obstar ainda a prática de tiro recreativo quando realizada nas instalações de entidades, clubes e escolas de tiro e com observância das demais condições previstas. Então, pronto, na escola de tiro também vai poder ser usado ali como um clube de tiro, né? Para fins recreativos. Para fim disposto no parágrafo 1º, os cidadãos interessados deverão apresentar documento de identificação pessoal e as certidões eletrônicas de antecedentes criminais federal, estadual e militar. Então, pronto, você de escola de tiro, de clube, tudo. Chega uma pessoa lá que vai para recreativo, tem que ter as certidões criminais, né?
Os clubes de tiro e escola de tiro estarão sujeitos às mesmas regras e condicionantes aplicáveis às entidades de tiro esportivos, aqui está a exceção, e poderão se organizar sob a forma de associativa. Então, pronto, um clube de tiro agora pode também virar uma associação, pode virar uma entidade, pode virar uma agremiação. Para fim de disputa, esse regulamento considera-se caçador pessoa física registrada junto ao comando do Exército, aqui ele está falando, não mudou nada, né? Para exercício da atividade de treinamento abate de espécie, obedecido a competências regulamentares, o caçador registrado junto ao comando do Exército poderá realizar seu treinamento em qualquer entidade de tiro ou caça. O caçador já tem que ter a filiação, né? Então já podia. Fica garantido aos caçadores o direito de transporte e desmuniciado de arma de fogo, exceção para fim de abate de espécie de fauna, de acordo com as normas do território nacional, mediante a apresentação do certificado de registro de pessoa física ou do certificado de registro. Pronto. Os caçadores também basta o CRAF da arma para transportar. Aplique quando o transporte destinar a outro país, mediante pronto. É a mesma coisa que ele fez lá para o atirador, ele está falando para o atirador aqui. Para o caçador, desculpa. Agora ele fala um parágrafo único aqui. Nos casos do cancelamento de registro ou do apostilamento, serão observados o contraditório e a ampla defesa em processos administrativos sancionados. Opa, ponto importante. Se você for ter seu CR cancelado, precisa da ampla defesa. Então agora não vai mais poder cancelar unilateralmente, né? Se você tiver que ter seu CR, seu registro e o apostilamento serão observados o contraditório. A pessoa física ou jurídica que tiver seu registro seja cancelado terá o prazo de 90 dias. Pronto. Depois desse processo aqui, você tem um prazo de 90 dias para poder passar a fazer doação de suas armas e pode ser transferido para pessoas físicas ou jurídicas e tal. Isso aqui está falando o seguinte: você perdeu o seu CR. Você cometeu lá, teve um problema com você cometeu um crime, alguma coisa que já na lei já prevê que você vai perder o seu CR. Para perder isso, você tem um contraditório, você vai poder se defender, né? Ele vai te dar um prazo ali, vai abrir um processo, né? Um processo administrativo. Já é meio assim. O que acontecia com o Exército unilateralmente, ele podia cancelar e estava cancelado e acabou. Agora vira lei, né? O decreto é um complemento de uma lei. Então, agora eles vão ter que fazer todo o processo para depois cancelar. E cancelando, eles te dão 90 dias para você transferir. Sobre as vistorias, tem que fazer um comunicado por meio físico ou eletrônico com antecedência de no mínimo 24 horas. Para fazer vistoria, tem que ter no mínimo 24 horas. Não é possível contraditório, ampla defesa, federal, quando se trata de armeiro de empresas comercializadas de arma de fogo. Ele fala: a suspensão da atividade deverá ser motivada e fundamentada, observados os dispostos em lei. O contraditório e a ampla defesa deverá ser comunicado à Polícia Federal quando se tratar de armeiro de empresa que comercializa arma de fogo. Pronto. É a mesma coisa que para o atirador, tá falando para o armeiro aqui, para os donos de loja de arma de fogo aí, que qualquer suspensão da atividade, ela tem que ser amparada em lei e tem que ter direito à ampla defesa. Pronto, a Polícia Federal, ela resolve lá cancelar ali meu registro ali como armeiro. Ela tem que ter um processo lá e com ampla defesa. Aí ele fala a mesma coisa no parágrafo 1, para bombeiro, tal, para guardas municipais, para tudo aqui vai ter que ter ampla defesa. Em alguns casos aqui, com certeza, já tinha, né? Serão ainda autorizadas a adquirir arma de fogo e munições... desculpa. Não, serão ainda autorizadas a adquirir arma de fogo e munições, acessórios e insumos de prova, explosivos e carga de munição, os demais produtos controlados nos termos da regulamentação. Isso aqui não é ampla defesa para deixar de ser, no caso, na função aqui não. Aqui ele só está falando para adquirir arma de fogo e munições. Ele citou lá e aqui ele agregou essas outras aqui. As guardas municipais, secretaria, vai poder adquirir, além das armas de fogo, os PCEs, os ditos PCEs, né, que espoleta e pólvora, essa outra coisa. Outras pessoas físicas jurídicas que necessitam de treinamento PCE poderão ser autorizadas pelo comando do Exército. As pessoas que tratam fogo registrado em seu nome mediante a apresentação de certificado, tal, aduaneiro, que agora já deixa de ser interessante, perspectiva de informações. Os colecionadores e caçadores poderão portar uma arma de fogo. Pronto, vai falar aqui agora do porte de trânsito. Os colecionadores, os atiradores e caçadores poderão portar uma arma de fogo de porte, municiada, alimentada e carregada, pertencente a seu acervo, cadastrado no SIGMA no trajeto entre o local de guarda do acervo e o local de treinamento, de instrução,
de competição, de manutenção, de exposição, de caça ou de abate, mediante a apresentação do certificado de registro de arma de fogo e da guia de tráfico válida. Então, assim, porte de trânsito, o que eu preciso? Meu CR e minha guia de tráfico. O CRAF não é mais necessário nesse sentido aqui. Para fim do disposto do parágrafo 3, considera-se trajeto qualquer itinerário realizado entre o local de guarda autorizado e os de treinamento, instrução, competição, manutenção, exposição, caça ou abate, independentemente do horário, assegurando o direito de retorno ao local de guarda. O que ele está dizendo aqui? Que não existe mais trajeto. É porque é o seguinte, alguns atiradores, já teve prisão no Brasil aí, que o cara saía do clube de tiro dele e ele fazia um trajeto mais longo, vamos supor. Mas ele estava em trajeto. Não vamos confundir isso aqui, pessoal, que o porte de trânsito agora ele fica livre, eu posso... Estou numa festa, estou armado, mas eu posso falar que é no meu trajeto, isso não vai colar. A lei não está liberando para que você faça tudo isso. Mas o que ela está falando é o seguinte, que o trajeto, vamos supor que você saiu de uma cidade para outra e você está usando uma estrada ali mais longa, ou você deu uma volta na cidade com você está armado aí, mas você fez um trajeto mais longo, o agente de segurança ali fala, não, mas se você sai ali do clube tal para sua casa, você está vindo por aqui e tal. Então ele não pode mais falar isso. Porém, você vai ter que ainda, vamos ver os vídeos aí de César Melo, de Fabrício Rebelo, eles são técnicos da área aí, né? Mas com certeza o entendimento deles vai ser a mesma coisa. Não vai estar dando, não é porte livre, não, mas é só para limitar algumas aberrações que estavam acontecendo aí. Ele vai falar agora sobre o artigo 88, né? As armas de fogo entregues espontaneamente à Polícia Federal e aos seus postos de recolhimento credenciados no serviço postal e as armas e munições arrecadadas pela Polícia Federal na hipótese de cancelamento de autorização para funcionamento de empresas, segurança privada e de transporte de valores, com trânsito em julgado e de decisão administrativa, serão encaminhados ao comando do Exército para triagem, classificação e, se for o caso, a destruição. Aí está falando de empresa de segurança, que acabou a empresa, vamos supor. O que faz com essas armas, né? Depois de todo o processo legal, ela vai ser encaminhada ao Exército e aí ela vai passar por essa triagem. Se ela for histórica, aí provavelmente algum museu vai poder requerer e tal. Isso aqui não interessa muito pra gente, não. E ela só tá... Pronto, acho que aqui agora já acabou. Tá citando aqui. Pronto. Aí ele está fazendo aqui um anexo 3 ao decreto da 1830, um glossário, né? O que é acervo de cidadão? Ele está descrevendo, já deve ter tido algum probleminha aí do que é isso. Ele está descrevendo o que é cada coisa aqui. Então pronto, a gente matou aqui o decreto número 10.627 de fevereiro de 2012, que fala aí, ele está ratificando e incluindo algumas coisas em cima do decreto 10.030 de 30 de setembro de 2019. Então esse decreto não revoga o 10.030, ele só acrescenta algumas coisas, né? Nunca é bom que a gente tenha decreto em cima de decreto, isso é ruim, mas é o que dá no momento, né? É o que a gente... É o que esse governo pode fazer, porque assim, em forma de lei vai ser muito complexo isso passar dentro do Congresso, no cenário que a gente encontra político hoje, né? No país melhorou muito, mas eu acho ainda muito difícil nesse mandato que se faça qualquer alteração de texto de lei. Era bom que isso fosse em texto de lei, porque decreto a gente sabe das inseguranças jurídicas aí, que eles podem ser a qualquer momento ver um juiz federal aí e suspende, um juiz do STF, um juiz federal menos mal, porque aí a Advocacia Geral da União isso recorre aí a uma instância superior e o desembargador aí susta esse ato desse juiz, ou vai no STJ e tipo, mas quando vem de um ministro do STF aí realmente fica difícil. A única coisa que pode ser feito é pedir para se levar a plenário e para que todos os ministros sejam ouvidos, mas eu vou ser sincero, quando se trata de arma de fogo, dificilmente alguma ação dessa aí via ministro fica difícil. É lógico que eu não vi nenhum ponto aqui nesse decreto que a esquerda vá... lógico que a esquerda hoje está vivendo de qualquer coisa, né? Eu não gosto de fazer comentários políticos no canal, né? Direita e esquerda, isso aí não.
mas é quem historicamente é contra a arma de fogo. É a esquerda, a direita tem uma visão de mais acesso à arma, né? Eu não quero fazer do canal aqui um ponto de debate político de jeito nenhum. Eu tenho minha posição política, já deve ser conhecida pelas as incisões que eu faço aí nos vídeos, mas eu evito isso, né? Eu acho que o canal ele é para todos aí, né? Quem pensa diferente também pode ter o direito a se pronunciar, mas a esquerda historicamente ela é contra as armas de fogo. Então qualquer crítica aqui ela tende a ser feita pelo pessoal mais à esquerda, e isso normalmente está sendo judicializado no STF direto, né? Não está nem dando tempo de apreciação aí pelas outras instâncias, estão indo direto ao STF. Pode ir? Pode, sinceramente pode. Tem alguma coisa aqui que fala, não tem nada. Até o momento não tem nada. Vamos ver nos outros decretos aí, né? Então eu vou dividir os vídeos aí em partes aí, né? Vamos primeiro fazer esse, esse 10.627, que alterou o 10.030, ok? Então vamos aos próximos vídeos aí.